vamos falar com o professor Rafael Rossi. Ele fez Geografia na Unesp de Presidente Prudente, está fazendo doutorado em Educação. É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, professor? Bom dia, Neuza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando um pouco com vocês. Bem, o senhor fez Geografia e partiu para o doutorado em Educação. Como que foi essa sua trajetória? Olha, foi uma coisa um tanto quanto natural. Eu pesquisava desde a minha graduação o processo de exclusão social em Presidente Prudente, mas a educação era algo que me chamava muito a atenção do ponto de vista do contato com aquelas famílias que eu estava trabalhando, que eu estava pesquisando, com projetos que eu acabei me envolvendo e também observando as notícias, os embates da questão agrária brasileira, começou a me chamar muito a atenção essa educação que parte dos trabalhadores rurais, que parte realmente do campo, né, e acabei escolhendo essa temática para pesquisar no doutorado. Ou seja, você quer ser um doutor em educação voltada para a área rural? Exatamente. A área temática do meu doutorado, embora esteja vinculada ao Departamento de Educação, é em educação do campo e entender como que essa modalidade de educação ela contribui para a resistência e a recriação do campesinato na atualidade brasileira. Qual a diferença de educação para o campo para a educação rural? Olha, a educação para o campo, a educação rural, elas em geral acabam designando um campo de forças relacionado ao modelo de desenvolvimento agrário, que é o agronegócio, que é um modelo hegemônico, dominante na atualidade. A educação do campo, ela parte dos trabalhadores camponeses, muitas vezes organizados em seus movimentos sociais, da sua cultura popular camponesa, ou seja, não é uma educação pensada, fragmentada em pacotes para o campo, mas sim é uma educação que justamente parte do ponto de vista do estilo de vida e das tradições da cultura popular camponesa. Quando a gente fala do campo, o que vocês pretendem? Alfabetizar o homem do campo? Criar condições para que ele sobreviva do campo? Essa é uma boa pergunta, porque eu vou me colocar enquanto pesquisador, nós pretendemos entender como que essa dinâmica está. Essa é uma questão a priori nossa. Por quê? Porque o campesinato ele desenvolve o seu próprio método de alfabetização e aí tem inspiração em alguns educadores clássicos, né, mais do campo marxista da educação, como por exemplo o educador Paulo Freire, que desenvolveu justamente a capacidade de ouvir, de entender através do diálogo, através das palavras que faziam parte das temáticas do dia a dia e com isso alfabetizar os trabalhadores rurais, né? Mas esse processo ele está se dando a partir dos próprios trabalhadores, porque eles estão formando os seus educadores, eles estão ocupando esse latifúndio que é a educação, como alguns membros dos movimentos sociais usam essa expressão, né? Então, como que essa dinâmica está se dando hoje na atualidade brasileira é justamente num período em que o Estado tem se mostrado muito favorável ao agronegócio e esse embate ele é muito explícito e passível, sim, de a gente pesquisar e estar entendendo como que isso se dá nos dias atuais. Bem, nós sabemos que existem muitos homens no campo, mulheres, famílias, existem também muitas pessoas assentadas, porém, nem todas as pessoas estão conseguindo sobreviver do campo. Muitas sobrevivem com a cesta básica do governo. O que fazer para mudar essa realidade? Olha, essa é uma pergunta crucial que você me fez e ela é muito importante. Por quê? Nós temos um conceito que ele é bem estudado na geografia, não só pela geografia, mas primordialmente pela geografia, que é o conceito de território. E quando a gente fala do campo, quando a gente fala em zona rural, tem uma discussão muito atual que se diz o território camponês, ou seja, o que é entender o território camponês? É entender que é lugar de vida, de produção de saberes, de cultura, de tradições, de técnicas de produção que realmente implementam uma agricultura mais saudável, sem tanto agrotóxico. Então, essa perspectiva de construir um entendimento capaz de elaborar uma visão de mundo que entenda e, sobretudo, respeite o campo enquanto território, ela é o grande desafio, não só para a área acadêmica, mas para toda a sociedade civil e para os próximos governos. Essa tua questão de que muitas famílias acabam vivendo ou de cesta básica ou de algum programa social, essa é uma realidade que, infelizmente, ela é verdadeira.
Isso só mostra como que o governo tem priorizado uma política que visa a exportação em vez do fortalecimento da soberania alimentar. Inclusive, esse é um termo que ele é muito interessante da gente observar do ponto de vista do posicionamento dos discursos que orientam as práticas sociais no nosso dia a dia. O governo e alguns grupos aliados a grandes conglomerados do agronegócio preferem falar em segurança alimentar. Os trabalhadores camponeses, os seus movimentos sociais representativos, optam por falar em soberania alimentar, porque é um campo de paradigmas totalmente diferentes. Ou seja, a soberania alimentar visa um outro modelo de agricultura baseado, sobretudo, na agroecologia, na agricultura familiar, em detrimento dessa exploração e da expulsão que o homem do campo sofre, acabando tendo que residir em periferias urbanas, como foi o caso da década de 70, década de 80, que foi muito conhecido como êxodo rural, ou que alguns autores preferem falar em expulsão, em crescimento econômico desfavorável, ou seja, uma série de termos que ajudam a entender como que aquele período não foi fruto de um movimento natural da economia, mas sim de um planejamento muito bem pensado e estruturado a partir de uma lógica dominante que visa o campo não enquanto território camponês, mas o campo enquanto local somente da produção. Falamos em produção, falamos em campo, e o Brasil precisando de importar feijão, algodão e milho. Que situação, não? Esse não é um celeiro, não deveria ser um celeiro do mundo? Essa é uma contradição que a gente vive, porque o período atual de globalização ou de tempos líquidos, como prefere o sociólogo Zygmunt Bauman, é um período em que, sobretudo, o capitalismo ele está mostrando cada vez mais o seu potencial de comover, de exercer a sua dominância no plano dos estados, que acabam se submetendo aos interesses do capital financeiro. Veja, por exemplo, esse caso que você citou, né? O Brasil ele acaba de importar 200 mil toneladas de feijão, enquanto que prioriza-se um modelo de desenvolvimento agrário que fortalece a cana-de-açúcar, que fortalece a soja, a agropecuária, em detrimento da produção de alimentos. Essa é uma contradição muito grande. Outra contradição é quem acabou de receber o prêmio Nobel, né, conhecido como um Nobel da Agricultura, mas o prêmio Mundial da Alimentação, foram duas multinacionais do agronegócio, que é a Syngenta e a Monsanto. Ambas empresas, elas desenvolvem alimentos transgênicos e, não sei se você sabe, mas todo transgênico ele necessita do agrotóxico. Então ela também fabrica o transgênico e fabrica o agrotóxico. E essa é uma contradição, porque esses alimentos não são saudáveis, esses alimentos priorizam o mercado externo e acabaram de receber o Prêmio Mundial da Alimentação, enquanto que o pequeno produtor, as pequenas agrovilas, as cooperativas que desenvolvem sim técnicas que não são técnicas recentes, são técnicas tradicionais da agricultura camponesa, não são reconhecidas. E aí a gente toca também em outra questão, que é a disseminação ideológica que está por trás de tudo isso. Muito bem. Professor, futuro doutor, voltando também à questão, é que educação, quando a gente fala de educação no campo, está tudo interligado. Onde você pretende chegar? Quando você termina o doutorado, depois você pretende dar aula, pretende ir para o campo, o que você pretende seguir na sua trajetória profissional? Eu pretendo continuar com a busca por questões. Eu acho que o verdadeiro intelectual é aquele que comunga de uma curiosidade eternamente ativa, né? Então a gente acaba estudando bastante. Você vê que a gente falou educação do campo, nós falamos mais da questão agrária do que da educação do campo, porque essa é uma característica da educação do campo. Ela tem um aspecto extremamente interrelacional com a questão agrária. Se a gente está querendo discutir essa educação que se dá no meio rural, então a gente precisa entender quais são os conflitos, quais são os embates, quais são os modelos que entram em luta no dia a dia da produção e da vida material das pessoas. Eu pretendo terminar o meu doutorado nos próximos 2, 3 anos e também tenho muita ambição de continuar no meio acadêmico, fazendo pesquisa e sempre numa perspectiva de nunca tratar o nosso objeto de pesquisa meramente como um objeto. Não é estudar
o pobre do campo ou o pobre da cidade naquele viés mecanicista e um pouco até arrogante que a academia e alguns intelectuais acabam exercendo, de não ouvir realmente eles, né? Essa é uma grande contribuição que eu acabei aprendendo muito com os estudos que eu realizo dentro da Unesp e através das leituras do Paulo Freire, que era um homem muito humilde, né? Paulo Freire, ele era uma pessoa que, através de todos os relatos que a gente tem, de outros indivíduos que conviveram com ele, das leituras que ele acabou nos deixando, né, os seus escritos que ele acabou nos deixando, ele mostra que a humildade ela é fundamental na pesquisa acadêmica, porque se eu me predisponho a entender como os trabalhadores rurais ou urbanos, eles produzem o seu dia a dia, eles produzem as suas visões de mundo, eu não posso pensar numa educação para eles, uma educação voltada para eles. Eu preciso pensar como eles pensam e junto com eles intentar uma transformação da realidade social. Muito obrigada, sucesso. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, Neuza.